E aí galera, tô trazendo uma nova obra, espero que gostem. A história começa numa igreja. Lá, vimos a noiva com seus lindos cabelos rosa e o véu branco. As pessoas ao seu redor diziam: o conde é tão sortudo, uma noiva tão jovem e bonita. Dizem que ela poderia ter ouvido e vamos parabenizá-los depois. E hoje é um lindo dia. Então ela chega ao altar e lá estava seu noivo esperando. Ela se chamava Lurutier Brooke. Nossa protagonista, em seus pensamentos, dizia que esse belo dia era uma porcaria. E como a vida podia ser assim? O sacerdote perguntou: você, Lurutier, aceita o conde Reis como seu esposo? Em seus pensamentos, ela dizia que se sentia como um cachorro, largada naquele laboratório infernal. Não importava quanto tentasse se afastar de seu terrível pai, no fim, ela se casou com aquele homem. E essa pessoa, em menos de um ano, a viu em casa com outra mulher. E quando ela reclamou, ele, sem mostrar piedade, a envenenou. E bem, conhecendo o futuro, não posso ficar em silêncio. Mas tudo vai de acordo com o meu plano. O sacerdote a chamou, então, quando ela olhou para cima, falou, espantada: que linda estátua! O sacerdote perguntava se ela estava escutando, mas ela não prestava atenção, só olhava para ele. Depois de um tempo, ela começou a perguntar se não era o sumo sacerdote que ia celebrar a cerimônia. Mas trocaram para um sacerdote de nível mais baixo. Se fosse um sumo sacerdote, ela resolveria isso facilmente. Mas tudo vai ser arruinado porque ele é um sacerdote menos importante? Ela dizia que não sabia, mas, em primeiro lugar, precisava sobreviver. Então ela jogou o buquê e pulou em cima dele, dizendo: sacerdote, se você não se importa, poderia me dizer se tem alguém no seu coração? Ele, nervoso, se perguntava por que ela estava dizendo isso. Então ela disse que parecia que não, e, aliviada, deu um beijo nele. Ela disse que ele poderia pedir algo por indenização depois. Ele, todo envergonhado, se perguntava por que ela fez isso. As pessoas, em choque, diziam aos céus: isto é uma cerimônia sagrada. O que diabos ela está fazendo? E diante de quem seria seu esposo, ela beijou outro homem. O conde, em seus pensamentos, dizia: como você se atreve a fazer isso comigo? Que humilhação! Você é uma vadia maldita. Como você se atreve? Então ele levantou a mão para bater nela, dizendo que ela era uma vergonha. Ela ficou assustada e gritava, dizendo não em seus pensamentos. Mas antes que ele pudesse bater nela, alguém pegou sua mão e mandou ele parar. Então o conde caiu no chão. O homem dizia: Conde Reis, se você continuar fazendo um escândalo, vou ter que te arrastar para o sótão do templo. O conde, com raiva, dizia: vocês são da Ordem dos Cavaleiros Sagrados, o grupo armado mais forte do Império. Ele, ainda mais irritado, falava que não. Então o cavaleiro mandou ele se mover, e ele saiu correndo dizendo não. O cavaleiro loiro dizia que ele era mais rápido do que parecia. Lurutier pediu licença e disse: muito obrigado. Se vocês não tivessem me ajudado, teria sido um grande problema. Os cavaleiros ficaram um pouco surpresos. O cavaleiro ruivo dizia: parece que você é prometida do nosso capitão, mas fazer isso não foi muito sensato. Lurutier perguntou: o que você quer dizer? Ele, todo feliz, disse: o que eu quero dizer? Capitão, não é mesmo? O loiro falou: vocês se beijaram, então tudo o que temos que fazer é realizar uma cerimônia, não é? Todos nós esperávamos que você se casasse. Ela não entendia nada, se perguntava o que ele disse. Então ela se tocou e falou: espera, não pode ser. Ele não era um sacerdote de nível baixo. Ele é o líder da Ordem dos Cavaleiros Sagrados. O Império do Oriente é uma terra que emana leite e mel, possui um nível avançado de arte e cultura, e uma poderosa força militar. É um império que tem de tudo e que, no auge do poder, conta com 3 famílias imperiais: o Conde Ritault, o Conde Pertosi e o Duque de Brooke. E, acima de tudo, a única família com o atributo mágico do fogo do Império, a Casa de Brooke. Nossa amada protagonista é uma Brooke.
Em suas memórias, ela andava pelos corredores de sua casa e os criados se perguntavam quando o mestre a reconheceria. Já faz 10 anos que o experimento vem falhando. Que seja, graças a essa teimosia toda dela, nós estamos ganhando a vida. Já nem sei quantas pessoas já foram mortas. O outro dizia para fazer silêncio: se isso chegar aos ouvidos do mestre, podemos acabar todos mortos. Então, ouvindo isso, ela sai correndo. Sua criada, vendo isso, vai atrás dela e a segura, dizendo: não, Lady, seu corpo ainda não se recuperou totalmente do último experimento. Se isso acontecer de novo, a serva dizia: Lady. E a nossa amada fala: estou bem. Esta é uma ordem do meu pai e as coisas não devem ficar maiores do que já estão. Ela dizia que este corredor é caótico. Então, apareceu um homem de cabelos ruivos, chamado Dior, que afirmava saber que algo ruim estava acontecendo. Mas não é de fato terrível que ela nem mesmo possa ser cuidada pelas empregadas? Disse ele. Nervosa, ela exclamou: você. Ele continuou falando: isso é tudo. Como a condutora é magricela, a mana não pode ser liberada apropriadamente. E você não consegue nem mesmo que seu pai aceite você. E agora, vai deixar que as empregadas levantem a voz para você no meio do corredor? A Lurutier dizia: você falou com o pai? Ele dizia: é claro, o titio é como meu pai. Diferente de você, rata de laboratório. E eu sou o herdeiro de Brook. Não é mesmo? Então ele usou magia de fogo na Lurutier. A empregada, vendo isso, saiu correndo para proteger a senhorita. O Dior, vendo isso, dava uma risada e dizia: só estava brincando. Pois, não importa o quão inútil você seja, eu não sou tão imprudente para queimar a rata de laboratório do meu pai. Elas, assustadas, perguntavam: por que você? Ele, vendo isso, começou a rir e dizia: olhem essa sua cara, o que aconteceu com você? Está desconfortável? Apesar de eu não ter feito muito esforço, o pouco que fiz foi o suficiente para acender uma chama do tamanho de uma rata, mesmo que essa rata seja uma Brook. A propósito, você não deveria ir? Já que você só serve para fazer o papel de rata de laboratório. Então ela, ouvindo isso, se levantou e saiu. Ele viu ela sair e dizia: até mais tarde. Então ela saiu correndo, dizendo: qualquer dia desses, eu irei vê-lo em meio a uma confusão. Ela passou pelo jardim, indo direto para o laboratório, ficando nervosa e dizendo para não ficar assustada. Pois estava tudo bem. Então ela abriu a porta do laboratório. Seu pai a olhou com raiva e disse que ela estava atrasada. Você nasceu acabando com a vida da sua mãe. Sem arrependimento, sua coisinha sem vergonha. Você não acha que tem sido muito infantil durante todo esse tempo? Mas não se preocupe, a partir de hoje, tudo isso terá acabado. Então ele agarrou a mão dela e começou a puxá-la. Ela dizia que estava doendo, pai. Então ele colocou a mão dela em cima de um dispositivo mágico e mandou ela liberar seu poder mágico. Ela, chorando, dizia: mas eu realmente posso morrer agora. Já não me resta muito poder mágico. Ele, ouvindo isso, falava que ela era muito barulhenta e lançou fogo nela. Ele, cada vez mais raivoso, dizia: você, se não fosse você, a Petia não teria morrido. Nossa dama falava: Petia, minha mãe, ela acabou morrendo ao me dar à luz. Ele via sua esposa morta e, ao mesmo tempo, ouvia o choro da filha, perguntando-se o que aconteceu com ela. Só por dar à luz a essa coisa. Então ela dizia que seu pai amava muito a sua mãe, e que ele a culpava pelo resto de sua vida. Assim como os outros escravos mágicos, ela foi mantida viva como um rato de laboratório para reviver a mãe. Ela dizia: pai, estou com medo. Ele dizia: você é tão barulhenta. E eu não preciso de uma Brook que nem sequer pode usar sua magia corretamente. E se eu tomar tudo de você durante 4 anos, talvez Pecha possa reviver saindo da memória, ela se sentir culpada e dizia: está bem, por ela então, ela coloca todo o seu poder mágico no dispositivo. Quando ela faz isso, cai quase inconsciente no chão.
Então, ela ouve a voz do Dior dizendo: "Parabéns, ouvi que a condutora foi destruída. E agora você está em um beco sem saída. Papai disse que te venderia um velho. E essa será a última vez que eu te verei. Adeus." Então, ela acaba desmaiando. Quando acorda em outra dimensão, se pergunta se é um sonho ou se morreu. Então, ela ouve uma voz dizendo: "Olá, Lurutier, finalmente nos conhecemos." A Lurutier se pergunta se essa era ela. A réplica fala para não se preocupar, pois ainda não é a sua hora. Lurutier, em seus pensamentos, pergunta: "Você sou eu?" A réplica agarra sua mão e a puxa para mais perto, dizendo: "Lurutier, sua morte ainda demorará muitos anos." Ela pergunta: "Como?" A réplica responde: "Ouça, a própria filha do Duque Brook foi vendida a um velho conde Raiz e foi envenenada por ele. Sua vida estava em perigo. Mas você ainda não foi envenenada, então não é sua hora." Lurutier pergunta: "O que você quer dizer com isso?" A réplica responde que, em breve, ela entenderá. "Se você acreditar em mim, posso te contar algumas coisas. A minha vida está escrita em um livro. E meu pai realmente limitou meu tempo de vida. Ele me vendeu ao maldito Conde Raiz. Ela dizia que fez isso para não morrer miseravelmente, mas estragou tudo. A pessoa que ela beijou foi o capitão dos Cavaleiros Sagrados, Kaizel. Ele é o único no Império capaz de usar o poder sagrado dourado. Os Cavaleiros Sagrados são o grupo armado mais poderoso do Império. E este era Kaizel Enudir. Mas o problema não é isso. Ele foi condenado por blasfêmia antes que eu pudesse compensar os danos." O loirinho, vendo que ela estava de baixo astral, foi até ela e ficou olhando. Ela pôs a mão na boca e pensou: "O que eu faço?" Ele colocou a mão nos ombros dela e disse: "Agora não é a hora para isso. Vamos! Se mexa!" Ela falou: "O que?" O loirinho disse: "Estou ansioso para ter você como cunhada." Ela, nervosa, respondeu: "Espere um pouco." Os outros cavaleiros falavam: "Cunhada, agora que vocês já se beijaram, não está na hora de decidir onde será o casamento? Seria perfeito se fosse no Templo Crescentia." O loiro dizia: "Sim, você tem que ver. Não seja tímida. Acelere, vamos guiar a minha cunhada ao templo." Então, ela foi para o templo. Kaizel falou: "Ela nem aceitou ainda, e acho que você está pressionando demais, Cronu. E o que vai fazer se isso causar problemas?" Ele, ouvindo isso, ficou nervoso. Kaizel, sério, disse: "Não a toque só porque você quer." Cronu, ouvindo isso, pediu desculpas: "Desculpe, acabei de lembrar que tenho algo urgente para fazer." A Lurutier perguntou: "Você já vai?" "E eu também." Kaizel falou: "Meu Deus, peço desculpas, Lurutier Brook, pelas grosserias dos cavaleiros. Vou dar uma lição aos cavaleiros." E perguntou: "O que você quer fazer agora?" Ela falou: "Bem." E ele: "Está bem perto. É muito bonito. Bom, eu não acho que vão me levar para a masmorra e me torturar. Por ora, estou aliviada. O que faço agora? O casamento foi arruinado, preciso ir para casa. Mas eu não quero morrer nas mãos do meu pai." Então, ela pergunta se pode ir ao templo com ele. Então ela entrou no templo e perguntou o que havia acontecido com o templo. "Por que o templo da deusa está tão deplorável? Há até pó e teias de aranha." "Que dó, tem um rato no altar." Kaizel respondeu que estava muito ocupado com o trabalho e não teve tempo para cuidar do templo. Ela disse: "Entendo, a cavalaria é mais importante. Posso limpar tranquilamente, afinal, não tenho para onde ir." Kaizel perguntou: "Como assim, não tem para onde ir?" Ela falou: "Ah, isso." Kaizel perguntou: "O que você quer dizer com isso? Você não ia se casar com o Conde Raiz por amá-lo? O conde parecia apaixonado por você e que ia ficar contigo até a morte." Ela disse: "Amor?
Fui forçada a aceitar e ir ao casamento. Ela olhou para ele mais de perto, pensando, por que ele faz essa cara? Então Kaisel falou, como Cronô disse, irmã. Pensei que era uma brincadeira. Mas como foi dito antes, depois que nos beijamos. Ela, nervosa, falou, um momento, por favor. Então Kaisel disse, Lurutierbrook, aceita se casar comigo. Então o vídeo acaba por aqui, espero que você tenha gostado.